Dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora tratar de revisão criminal. Está previsto no artigo 621 e seguintes do CPP, é considerado uma ação de impugnação, é ação, não se trata de recurso, porque se você for ao artigo 626 do CPP, vai encontrar lá que a revisão criminal, se for julgada procedente, poderá determinar a mudança no mundo jurídico, na mitigação da coisa julgada, na flexibilização da coisa julgada, nos tópicos que lá estão tratados e que veremos oportunamente. Mas, nesse sentido, então é uma ação e, portanto, eu não chamo quem propõe a revisão criminal de recorrente, ele é revisionando ou requerente. E eu não tenho réu na revisão criminal. Eu tenho autoridade, aliás, eu tenho, assim como no HC eu tenho uma autoridade coatora, e eu não proponho o HC em face dessa autoridade coatora, na revisão criminal eu tenho uma decisão que eu pretendo que seja modificada porque ela transitou em julgado com sentença condenatória, né? com mandamento condenatório. Então, nesse sentido, eu me volto em face de uma decisão revidenda. Essa é a maneira correta de se afirmar e tratar da medida ou do ato jurídico que você pretende desconstituir a coisa julgada. Muito bem, a revisão criminal, ela é julgada nos tribunais. É importante que você considere que a revisão criminal não tem produção de provas, ela exige que as provas sejam pré-constituídas, não se pode pedir produção de prova, não se pode requerer oitiva de testemunha, reinterrogatório, produção de prova pericial, absolutamente nada pode ser feito nesse sentido. Poderemos encontrar algum ou outro acórdão em que se tenha determinado a produção da prova, mas isso é exceção da exceção da exceção. Isso é porque o relator resolveu abrir um precedente para tomar essa providência. A pré-revisão exige uma atuação muito contundente do advogado, ou da advogada, na defesa dos interesses do seu cliente, justamente porque não se provou, a petição inclusive pode ser indeferida liminarmente assim que chegar às mãos do relator lá no TJ. Muito bem. Vocês podem até perguntar, mas então como que eu vou provar alguma coisa na revisão criminal? Afinal de contas, por exemplo, o artigo 621, inciso 3, primeira parte, menciona que cabe revisão criminal, numa das 5 hipóteses de revisão criminal, cabe revisão criminal quando surgirem, após a sentença condenatória, novas provas da inocência do condenado. Pois é, tem solução. O Código de Processo Penal não é a solução. Nós temos que buscar lá no Código de Processo Civil, e aí você encontra no Código de Processo Civil de 1973, que foi revogado, na leitura do artigo 861 ao artigo 866 do Código de Processo Civil de 73, vocês vão encontrar de maneira interessante a forma pela qual a justificação será feita, e ela é chamada justificação prévia, justificação judicial, e é uma medida, foi considerada anteriormente uma medida cautelar nominada satisfativa, e hoje é considerada, no Código de 2015, produção antecipada de prova. Então, se quiserem fazer a leitura, que eu reputo importante, do artigo 861 até o artigo 866 do Código de Processo Civil de 1973,
E no nosso código, o artigo 381, parágrafo 5º, e o 382 e 383, mas eu aconselho a leitura ao 861, porque ele explica melhor o procedimento, ele explica melhor a maneira como isso pode ser produzido. Essa é uma das hipóteses em que o legislador não trouxe o que tinha de bom no Código de 73. Feita a produção da justificação prévia, você junta a justificação com a petição inicial, distribui esta petição no tribunal. Nós teremos que tratar especificamente do artigo 624 do CPP, para que eu possa explicar a vocês na aula síncrona, ao vivo e a cores, como que funciona esta competência, porque de fato não é muito fácil, e o código que não foi atualizado de acordo com o surgimento de novos tribunais, o surgimento de novas regrinhas, a própria Constituição Federal, né? Então ele tem lá umas falhas que nós temos que suprir, mas são resolvíveis, mesmo porque nós temos os regimentos internos dos tribunais que, em termos de revisão criminal, foram elevados à condição de normas processuais penais. Muito bem. Quando a distribuição acontece, vai a um relator e nós temos um revisor. Revisor é o que propriamente diz, o revisor confere o serviço do relator, tá? Tem um revisor na revisão criminal, sim. Não é porque é a revisão criminal que tem um revisor. Nós temos alguns recursos que tem também o revisor. Para saber quais são esses recursos, só mesmo verificando o CPC quando ele exige esta circunstância, ou o regimento interno de cada tribunal. O relator, ele se entender que é conveniente que sejam trazidos os autos originais para pensar a revisão criminal, ele requisita do juízo de primeiro grau os autos originais. E isso, inclusive, mencionado no artigo 625, consta que ele fará isso se não atrapalhar a execução da pena, e posso garantir que hoje não atrapalha a execução da pena, porque o juiz da execução recebe um documento do juiz de cognição, conforme eu já expliquei anteriormente. Então os autos da ação penal vão para o arquivo, se forem físicos, ou vão para o limbo digital, né? Se for digital. O relator, então, apresenta à mesa o julgamento da revisão criminal, mas ele tem que analisar a admissão da revisão criminal, se cabe de fato revisão criminal, e se ela está convenientemente instruída. Se vocês fizerem leitura ao artigo 625 do CPP, verão o procedimento da revisão criminal à luz do CPP. Mas eu sugiro que, se forem propor uma revisão criminal no TJ, por exemplo, que façam leitura dos artigos do regimento interno do TJ, para encontrarem ali o que está escrito quanto à revisão criminal, que está previsto, porque o CPP, como já disse, ele deu as normas de regimento interno que tratam de revisão criminal características de norma processual penal. Se a revisão não for admitida pelo relator, nós temos aqui um dos exemplos de recurso de ofício que eu mencionei a vocês. Poucos doutrinadores tratam este procedimento do artigo 625, parágrafo 3º, como recurso de ofício, mas de fato, se ele indefere, o artigo 625, parágrafo 3º, diz que ele remeterá os autos da revisão da petição cujo processamento tenha sido indeferido para a turma ou câmara competente, para então eles aferirem a conveniência ou não de se manter o despacho de indeferimento. Então é um recurso de ofício, né?
Admitida a revisão, abre-se vista para o Ministério Público que esteja atuando no tribunal. Então, se for no TJ, é o Procurador de Justiça, se for no TRF, é o Procurador Regional da República, se for no STJ ou no STF, é o membro do Ministério Público que lá atua na sua função. Ele tem 10 dias para se manifestar. Nesses 10 dias, então, colhe-se o parecer, que é juntado ao processo, e então os autos são examinados pelo relator, e a partir de então há uma designação pelo presidente do tribunal de data para julgamento. Antes, porém, eu gostaria de examinar que os autos vão para o revisor, e gostaria também de dizer que este relator, que vai, a partir de agora, a partir da juntada, da manifestação do Ministério Público, este relator não será aquele relator que atuou na ação penal, se eventualmente ela esteve aqui no tribunal em grau de recurso. Então, tem um dispositivo que estabelece desta forma: o relator da revisão não pode ser o relator dos recursos anteriores. Os autos vão ao revisor, e aí então o presidente do tribunal, no caso do TJ de São Paulo, presidente da seção criminal, designa data para julgamento. E o julgamento é feito por um órgão colegiado. Este órgão colegiado, é importante estabelecer esta informação, este órgão colegiado, ele dá a conotação de duplo grau de jurisdição, ou um órgão acima daquela turma ou câmara que decidiu o recurso de apelação, eventual recurso de apelação. Porque eu estou buscando aqui a revisão criminal, e com ela, de fato, eu estou flexibilizando a coisa julgada. Nesse sentido, eu não posso flexibilizar a coisa julgada com os mesmos julgadores do recurso de apelação, por exemplo, do recurso especial, por exemplo, do recurso extraordinário, por exemplo. Não há possibilidade de se fazer isto, nem tem justificativa, é um contrassenso esta forma de julgar. Então, nesse sentido, nós temos uma forma de atuar que o artigo 624 e seus parágrafos dão o caminho. Então, a solução é: a apelação é julgada por uma câmara ou turma, composta de 5 desembargadores, dos quais 3 são sorteados para o julgamento. Muito bem. A revisão criminal, ela é julgada, a ação de revisão criminal, a ação de impugnação de revisão criminal, ela é julgada pela reunião das câmaras ou turmas. Então, aqueles desembargadores que fazem parte das outras câmaras ou turmas se reúnem para julgar a revisão criminal. E está disposto no Código que aqueles que decidiram anteriormente o recurso de apelação não vão participar do julgamento da revisão criminal, já que eles, logicamente, terão o interesse, entre aspas, né, de que a decisão seja mantida, em tese, dependendo do motivo pelo qual a revisão venha a ser proposta. Aproveitando ainda o vídeo para tratar de assunto pertinente, chamar a atenção para o fato de que não há necessidade do cidadão se colocar preso para propor a revisão criminal. Essa é a primeira hipótese que tem que informar. Então, imaginemos que o cidadão tenha sido condenado, haja mandado de prisão contra ele, que não tenha sido cumprido, e ele então encontra motivos, que nós vamos tratar na aula síncrona,
que estão previstos no artigo 621 e seus incisos, são 5 motivos. Então ele encontra motivos para propor a revisão criminal. E ele está foragido, existe um mandado de prisão contra ele que não foi cumprido. Não há problema algum, a revisão será processada, não é condição da admissão da revisão criminal que o cidadão seja preso ou esteja preso. Aliás, a revisão criminal, com base no que está disposto no Código, ela pode ser proposta após o trânsito em julgado de sentença condenatória, guardem isso, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, porque isso é condição de admissibilidade da revisão e se encontra estabelecido no artigo 625, parágrafo 1º, e nesse sentido, então, eu tenho necessidade de juntar a prova da sentença condenatória e juntar a prova que comprova o trânsito em julgado. E eu demonstro isto aqui na leitura do artigo 625, caput, e o parágrafo 1º, né? O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. É condição de admissibilidade. Eu não posso deixar de juntar na petição de revisão criminal as provas com as quais eu pretendo provar o alegado. Portanto, eu tenho aí a explicação para propor a justificação, para propor a medida cautelar de justificação, ou hoje a chamada produção antecipada de prova do artigo 381, parágrafo 5º do CPC. Voltando àquela informação quanto ao prazo para propor a revisão, desde que tenha havido trânsito em julgado, que a sentença seja condenatória, ela pode ser pedida pelo próprio réu, pelo procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que são aquelas pessoas mencionadas no artigo 31 do CPP. O réu pode pedir a revisão, ou seu advogado, antes de cumprir a pena, desde que seja a sentença condenatória transitada em julgado, durante o cumprimento da pena, após o cumprimento da pena, após a sua morte. Isso é importante que se leve em consideração, por isso que a revisão criminal tem essa amplitude. Alguém poderia me perguntar, mas o artigo 623 menciona que a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu. Como assim? Eu ouvi aí dizer que a revisão é uma das peças mais difíceis de serem feitas. Pois é. Imagine que você tem uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Olha que interessante. Se a sentença condenatória com trânsito em julgado, você imagina que ela passou por todos os aspectos, por todos os prismas de contraditório, etc. Atuação do Ministério Público, atuação de um advogado ou de uma advogada, né, da defesa. E aí você chama o réu sozinho para propor a revisão criminal. Ora, desconstituir a coisa julgada com os aspectos que o artigo 621 e seus incisos tem de interessante, ou de peculiar, ou de exigência de cumprimento, para quem não tem experiência, não é cabível. Mas, vou informar que já caiu no exame de ordem uma situação dessas e me deu uma noção do que pode ser feito e eventualmente acontecer. O réu propõe a revisão criminal para o tribunal e o juiz nomeia, o desembargador nomeia um advogado para que então esse advogado produza os argumentos da petição, né? Então seria fato, direito e pedido da petição de revisão, cuja propositura foi feita por um pedido do revisionando, né, do interessado. Então, é possível isso acontecer sim. E aí, então, para que você tenha amplitude de defesa, acesso à justiça pleno, né,
é necessário que haja então nomeação de um profissional que tenha aí a expertise e a experiência na propositura da revisão criminal. É uma petição interessante de se fazer, exige muito estudo, tem algumas características e peculiaridades que acredito que nós vamos tratar na aula síncrona, ao vivo e a cores, porque é interessante. Eu já propus em 33 anos de advocacia 6 revisões criminais. 6 revisões criminais somente. E obtive sucesso em 2. E vou deixar uma pergunta. Assim que você chegar ao final do vídeo, você envia um e-mail para mim, edsonjunqueira.advogado@gmail.com, assim que você terminar de ver o vídeo, antes de voltar para a aula síncrona. E aí você me responde o seguinte: não tenha medo de errar. Eu quero que a resposta seja imediata. Essa é a pergunta do momento da revisão criminal. Vou começar a adotar esta interessante forma de agir.